Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa, Deus abençoe sua família. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Refletindo na Palavra para continuarmos o nosso estudo no livro de Josué, tá bom? Hoje nós vamos estar lendo Josué, capítulo de número 6, versículos de número 22 ao versículo de número 27. Nós estaremos terminando esse capítulo de número 6 e depois entraremos no capítulo número 7 de Josué, ok? Diz assim, o tema destes versículos que nós vamos ler aqui fala do salvamento de Raabe, ou a conclusão do que resultou na fé de Raabe, dela ter escondido, nós nos lembramos aqui dela ter escondido dos espias em sua casa, quando os espias vieram ver como é que era a terra de Jericó, a cidade de Jericó, enfim, a fim de levar notícias a Josué, que era o grande líder de Israel naquele momento. Então nós vamos ler aqui o fechamento desta história de Raabe e vamos entender um pouquinho aqui do juramento que eles fizeram a Raabe. É algo muito interessante o juramento dos espias e como que Josué ratificou ali, ele entendeu, levou a sério esse juramento feito a Raabe, não somente ela, mas a toda a sua casa e tudo que eles tinham. Não era só as pessoas, era tudo o que eles tinham. Então nós vamos ver isso a partir de agora. Josué, capítulo de número 6, versículos de número 22 ao versículo de número 27. E nós estaremos lendo neste momento. O tema, Raabe é salva. Diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e aqui a família toda, né? Pai, irmãos, a própria Raabe, sua mãe, seus irmãos, ou seja, a família, e tudo quanto tinha. Se eles tinham animais, criação, enfim, tudo que pertencia à família de Raabe foi posta nesse juramento. Então eles vão recolhendo tudo, tirando eles, né? Tiraram também toda a sua parentela. Olha que interessante. Não só a casa de Raabe, não só sua mãe, seu pai, mas toda a sua parentela. Aí a gente entende parentela como primos, tios, enfim, tudo aquilo que dizia respeito a Raabe foi incluso neste juramento de fidelidade que os espias fizeram para com Raabe. E os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama sobre toda ou por toda a terra. O que nós vamos enfatizar aqui nesses versículos que nós lemos no final do capítulo 6 de Josué? Primeiro, claro, o tema central aqui é Raabe é salva. E aqui, interessante, é que Josué fala 2 vezes
quando ele dá ordem para salvar Raabe, ele fala assim, olha, no versículo de número 22, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá. Lembrando que Raabe habitava em Jericó, nas cidades cananeias ali, onde Israel iria tomar posse daquela terra. Ali eles tinham cultos pagãos, inclusive até o Moloque, em sacrifícios a Moloque, ali era oferecido crianças vivas em sacrifício. A próprio Baal, ali havia sacrifícios, cultos de adoração a esses deuses, entre aspas, ali. E havia sacrifícios a Moloque. Moloque foi muito comentado neste tempo ali, nas escrituras, porque o que se exigia no culto de adoração a Moloque era inclusive crianças vivas sendo queimadas no fogo, oferecidas a eles. Tanto que a maldade desse povo subiu até a presença do Senhor, e o Senhor disse, vou tirar esse povo da terra, porque a sua maldade tem subido, tem aumentado. Eles têm agido de forma terrível. Tá? Então o juízo de Deus, na verdade, chegou ali para aquele povo da região de Canaã. E Raabe, ela vivia no meio deste povo. Tá? Ela vivia. Agora a prova que a Bíblia não esconde quem era Raabe, a ponto de Josué falar aqui pelo menos 2 vezes. Ele vai dizer aqui, como lemos aqui no versículo 22, para os 2 homens que espiaram a terra. Aqui a gente pode entender que eram os mesmos 2 que sabiam exatamente onde Raabe estava. Sabia exatamente onde era a casa de Raabe, até por causa do fio de cordão de escarlata, de cor vermelha, né? Que estava lá. Então eles sabiam exatamente onde ela estava. E quando eles passaram este juramento, né, como Raabe ajudou, como Raabe cooperou com eles, escondendo, pondo em risco a sua própria vida, eles passaram isso a Josué. Então Josué entendeu o que ela tinha feito em favor dos espias, pondo em risco a sua própria vida. E então os mesmos espias vão agora ter a missão de resgatar Raabe. Mas quando Josué fala dela, ele vai dizer no versículo 22, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como vocês fizeram o juramento. Olha só que interessante como era importante o juramento. E no versículo de número 25, ele vai repetir, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha. Olha, que coisa tremenda é a graça de Deus, é o olhar de Deus, que só Deus pode contemplar o coração do ser humano, o pensamento, a alma do ser humano. Porque ela disse na sua conversa, inclusive com estes espias, ela falou assim, olha, nós estamos desmaiados por causa da presença de vocês. Porque nós ouvimos a notícia do que o Deus de vocês fizeram aos egípcios. Como ele abriu o mar, enfim. Então ela estava temerosa. Ela sabia que só um Deus poderoso poderia realizar estas obras como o fazia na nação de Israel, com mão forte. Derrotar o exército mais poderoso da época, que era o exército dos egípcios, a nação mais poderosa da época, e eles foram derrotados pelo braço do Senhor. Isso chegou até Raabe e aos moradores da terra. Então ela falou assim, nós estamos desmaiados, porque não há nem outro Deus além do que o vosso Deus, nem em cima no céu e nem embaixo na terra. Havia temor no coração de Raabe, e Deus viu isso. Deus viu isso e Deus providenciou o livramento para Raabe, e assim ela foi justificada pelas suas próprias obras. Tá? Ela foi justificada pela fé, pelas suas obras, porque ela creu no Deus de Israel, estendendo a mão para os espias israelitas. Então nós vamos ver aqui, para nós entendermos, nesses versículos que nós lemos, o que significa a palavra juramento. O que é um juramento?
Segundo o dicionário português, o juramento é um ato de afirmar ou prometer solenemente, invocando como prova de boa-fé algo que se considera sagrado. Aí a gente pensa, então eles fizeram um juramento, mas baseado em quê? Algo que se considera sagrado. Eles tiveram como base. Olha que interessante que nós vamos ver aqui agora o que seria este algo sagrado. O que seria este algo sagrado que eles tomaram como base para poder fazer este juramento? Está lá em Josué capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Nós vamos ver aqui. Josué capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Começa com a fala de Raabe. Olha o que Raabe vai falar com os espias lá no capítulo 2 de Josué. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, ou seja, pela sua, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, até aqui, até o versículo 15, a casa em que residia estava sobre os muros da cidade. Mas que algo sagrado foi esse? No versículo 12, Raabe falando, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor. Que Senhor era esse que a Raabe e que Josué aqui, a Bíblia mesmo fala que ela era prostituta, enfim, vivia numa terra idólatra. Que Senhor era esse que ela estava falando? Pelo Senhor, Deus de Israel. Pelo Senhor, o vosso Deus. É o que ela está falando para os espias. Vocês me juram pelo vosso Deus, que abriu o mar, que derrotou os egípcios, que fez grandes milagres. Era sobre esta base que o juramento foi feito. Então eles disseram, está ratificado este juramento. Nós juramos pelo Senhor que quando nós retornarmos, e aí colocou lá o cordão de escarlate, era o sinal que ela tinha que deixar, acredito eu, que até mesmo para eles saberem aonde estava, porque viria depois de uma grande destruição. Acredita-se que quando houve o abalo nas muralhas de Jericó, e elas começaram a se rachar e cair, a casa de Raabe, ela ficou guardada por Deus no meio daquela destruição toda. E aí eles foram e resgataram Raabe. Acredito que os próprios israelitas viram que o Senhor estava protegendo Raabe pela sua decisão de acreditar nele. Mesmo no meio de um povo idólatra, um povo pecaminoso, um povo difícil, como era o povo e as suas práticas cananeias na região de Canaã. Então, como era o juramento, ou o que era um juramento? Um ato de afirmar ou prometer solenemente, invocando como prova de boa-fé, algo que se considerava sagrado. Eles juraram em cima do nome do Senhor. Quem falou inicialmente? Raabe. Que coisa! Raabe falou e pediu, jura pelo Senhor, que vocês vão levar adiante essa palavra, e quando vocês vierem tomar esta cidade, vocês vão poupar minha vida, e não só a minha e da minha casa, mas de toda a minha parentela. Foi o que Josué fez, tá bom? Então, interessante como que o Senhor agiu com graça na vida de Raabe, como que o Senhor trabalhou de forma poderosa para a salvação de Raabe e de toda a sua casa. Segundo, a herança de Raabe. Depois que Raabe ela é salva com todos os seus, e agora ela está vivendo com o povo de Israel, a Bíblia diz que ela vai se casar com Salmão. Salmão era um homem que vivia da tribo de Judá. Também alguns falam que Salmão era um príncipe de Israel, mas ele era da tribo de Judá. E ela se casa com Salmão.
Olha que honra que Raabe recebe. Se casa com Salmão. Desse casamento de Raabe com Salmão, vai nascer Boaz. E quem se lembra, claro, todos devem se lembrar, pelo menos quem já ouviu falar de Boaz, vai se lembrar que do casamento de Raabe e Salmão vai nascer Boaz, e Boaz é o bisavô de Davi, o rei Davi, o homem que o Senhor falou para Samuel que era segundo o seu coração. O vitorioso rei Davi, um adorador, um homem segundo o coração de Deus. Então, Raabe e Salmão vai gerar a Boaz, e Boaz vai ser bisavô de Davi. E Boaz vai se casar com Ruth. E aí, então, nós vamos verificar o segmento da genealogia até o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está lá no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Você pode conferir que está lá o nome de Raabe, Salmão, está incluído na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós vemos aqui? A graça de Deus. A graça de Deus sobre a vida de Raabe, o livramento de Deus sobre a vida de Raabe, mostrando que Deus ele vê o coração do homem. A Bíblia é cheia de exemplos sobre isso. Raabe era uma prostituta. Por causa do seu temor, o Senhor a livrou de uma destruição terrível de toda a cidade. A ordem era: acaba com tudo. E eles só preservaram o ouro, a prata, o bronze e o ferro, que diz a Bíblia que foi para o tesouro do Senhor, foi para a casa do tesouro. Então foi preservada Raabe, por causa do seu coração e a atitude de acreditar no Deus de Israel, que ela não servia, mas que ouviu falar. Então ela creu e por isso o Senhor a salvou. E mais à frente um outro exemplo também foi de Ruth, a moabita, que se casa com Boaz e também entra na genealogia de Jesus Cristo. Então nós aprendemos aqui o amor de Deus, o amor do Senhor pela vida do ser humano, pela vida do homem, pela vida da mulher, que tem no seu coração o desejo de conhecê-lo, que admira das suas obras, que tem o desejo de servir a Deus. Às vezes não sabe o caminho ainda, mas Deus está vendo que a pessoa tem o desejo de conhecer a Deus. Esse era o desejo de Raabe. Raabe, ela, por causa de um simples ato que ela decidiu fazer, botando a sua própria vida em risco e preservar a vida dos espias israelitas, agora, através deste juramento, o Senhor protege Raabe, e Raabe é preservada, e a sua herança, o seu nome é falado até hoje e continuará sendo falado por causa desse ato dela crer no Senhor Deus de Israel. Então, que esta palavra hoje, que nós lemos em Josué capítulo 6, versículo 22 ao versículo 26 e 27, fique gravado no nosso coração. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus pela vida do ser humano, que enxerga muito mais além do que os nossos olhos podem ver, e ainda hoje ele salva pessoas como salvou Raabe. Ele busca pessoas como buscou Raabe, e ele livra pessoas como livrou Raabe. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra traga esperança ao coração de alguém que porventura vai ouvir, vai ver, assistir este vídeo. E lembrando que nós continuaremos ainda no estudo de Josué. O próximo já será o capítulo 7. E que Deus te abençoe. Que Deus continue guardando sua casa, sua vida, sua família e tudo aquilo que diz respeito a você. Deus te abençoe e fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus.
Amém?